A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 50. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Então, este versículo, ele resume o que a gente acabou de estudar. Betânia, uma cidade, uma aldeia, uma região a 3 quilômetros de Jerusalém, onde morava Lázaro, Maria e Marta. No capítulo de ontem, nós estudamos a ressurreição de Lázaro. E aqui no capítulo 12, João está fazendo menção a este fato, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então, mais uma vez em Betânia, há um evento, algo está acontecendo. No caso, uma ceia na casa, né, do recém-ressurreto Lázaro. E Marta estava servindo. A gente falou sobre isso, a personalidade de Marta, muito ativa, muito dinâmica. E aqui ela está servindo. Lembra que Lázaro, Marta e Maria eram irmãos e Jesus amava muito esta família. 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Então ela teve um gesto de gratidão, de adoração para com o Senhor Jesus, diante de todos. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Então Judas, o ladrão, né, o traidor, se invocou, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, se invocou com a Maria, se invocou com o perfume, né? E no outro livro, quando a gente estava estudando essa passagem, em Mateus e Marcos, é falado do desperdício, né? E aqui ele fala do dinheiro, 300 denários. Eu já expliquei para vocês que denário era diária por um dia de trabalho. Então, correspondia ao pagamento de um trabalhador. Então, 300 denários é praticamente um ano inteiro de trabalho, porque tu sabe que o judeu não trabalha no sábado, né? Então, dá basicamente um ano inteiro de trabalho. Maria derramou aos pés do Senhor Jesus. Então, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Então, ela literalmente derramou o perfume. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Judas era o tesoureiro. Aí as pessoas dizem assim: ah, mas se Jesus conhecia Judas, se Jesus escolheu Judas, por quê deixou ele ser o tesoureiro? Pois aí que tá. Aí é que tá. Tu pode te curar, te redimir, te libertar justamente enfrentando as tuas tentações, os teus desafios, os teus limites. E com Jesus, aí que tá. Judas tinha Jesus. Não era sozinho que ele ia enfrentar as tentações. Era com Jesus. Mas ele fracassou, ele falhou, né? Ele tirava o que era colocado na bolsa. Em vez de colocar, ele tirava. Mas Jesus disse: deixa,
Não sei como é que tá na tua Bíblia, mas na minha tá com letra maiúscula e um ponto de exclamação. Então Jesus deve ter falado muito forte, com muita firmeza a respeito de Maria. Deixa ela em paz, para de perturbar, não incomoda Maria, sei lá como que nós diríamos isso, né? Para que Judas parasse de criticar ou comentar o ato, a atitude de Maria. Que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Nós estudamos em Deuteronômio, né? Vamos ver se eu tô certa, exatamente. Em Deuteronômio, capítulo 15, verso 11, de que os pobres sempre existirão. Tu vai fazer tudo para que entre a igreja de Cristo, entre a família da fé, não hajam pobres, não haja pessoas com necessidades. Tu vai socorrer, né? Mas nós sabemos que no mundo sempre vai existir pobre. Porque o pecado gera a miséria, a escassez, a pobreza, a infelicidade, a ganância, a exploração, a opressão. Então, só num ambiente cheio de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do amor, da graça, da misericórdia, para que todos vivam em abundância, em plenitude, em fartura, em prosperidade. Porque onde houver pecado, haverá pobreza, haverá falta, haverá escassez. E o que acontece? Jesus está dizendo mais uma vez, a gente viu em Deuteronômio, agora está vendo aqui, e já estudamos em Mateus, já estudamos em Marcos, que os pobres estão sempre com vocês, quer dizer, nós sempre teremos como fazer o bem, socorrer os necessitados, o órfão e a viúva. Essa é a realidade da vida. Pessoas morrem, pessoas perdem emprego, catástrofes, calamidades acontecem, sempre pessoas precisam de ajuda, mas o Senhor Jesus, ele ia morrer, ia ressuscitar, ia voltar para o céu. Então é isso que ele está falando, que o gesto de Maria foi para o seu sepultamento. 9. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Então tu imagina que a fama da ressurreição de Lázaro havia corrido. Todos queriam saber se isso era verdade, queriam ver. Oh, mas ele morreu? Ele estava sepultado 4 dias, agora ele está vivo. Então, muitos foram para lá. E aqui em João diz uma numerosa multidão. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Sim, porque curar um cego de nascença já é algo incrível. Agora, ressuscitar um morto, só Jesus. Então, eles queriam matar Lázaro e perseguir, prender e matar Jesus também, né? Mas imagina, Jesus ressuscitou Lázaro e eles queriam matar Lázaro. 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Então aqui é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não sei como é que está na tua Bíblia o título. Ou também é chamado Domingo de Ramos. Por quê? Porque eles pegaram ramos de palmeiras. E o rei, quem é o rei? O rei dos reis? Jesus. O Senhor Jesus entrou em Jerusalém. E tu tem que entender a simbologia por trás deste ato. Porque Jerusalém é a capital de Israel. É a cidade do grande rei. A cidade de Davi. Foi o último inimigo a ser vencido, os jebuseus.
Jebus. É muito forte. E Jesus entra nessa cidade, entra em Jerusalém. E ele entra com um exército? Ele entra cheio de riquezas? Com roupas caras? Com uma coroa? Não. Ele entra humilde. Ele é rei. Mas ele entra montado num jumentinho. Porque o jumento é um animal de carga, que carrega peso, que carrega os fardos. Esse rei que está entrando em Jerusalém, ele é um rei humilde, ele é um servo sofredor. Ele veio para salvar, ele veio para aliviar o povo de Israel, ele veio para as ovelhas perdidas, ele veio para curar, para libertar, para carregar os fardos pesados, para aliviar as cargas pesadas da religião. É assim que Jesus entra em Jerusalém. 16. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. Então o que acontece? Aqui está falando sobre as profecias que nós vimos muito bem em Mateus, claramente em Mateus. Apesar que aqui em João também tem citações e também está entre aspas. Então, as profecias se cumpriram em Jesus. Por isso que a entrada de Jesus em Jerusalém tinha que ser dessa forma. 17. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. O que acontece? Quanto mais eles queriam matar Jesus, prender Jesus, calar Jesus, desacreditar Jesus, mais a fama corria. Sabe, fermento, quanto mais tu bate, mais leveda a massa. O que estava acontecendo? Um contava pro outro a história do boca a boca. Tu sabia que Jesus ressuscitou Lázaro? Sabia que Jesus curou um cego de nascença? E isso e aquilo? E aí um vinha atrás, enfim, era uma numerosa multidão. E os fariseus estavam cada vez mais revoltados, mais furiosos, porque mais e mais crescia a fama do Senhor Jesus. 20. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Tu tem que entender que o contexto são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Majoritariamente judeus, né? Só que aqui, neste capítulo, tá falando sobre os gregos. Os gregos queriam ver Jesus, porque vamos dizer assim, ó, era... como é que eu posso falar? O assunto do momento, Jesus. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Então os gregos pediram para ver Jesus, eles queriam ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Não falo para vocês que André era o RP, Relações Públicas do Senhor Jesus, porque quando tinha que resolver alguma coisa assim, era com André. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Esta analogia que o Senhor Jesus fala do grão de trigo, ele está se referindo à sua própria morte, à sua própria morte de cruz, o seu sacrifício. Ele precisava morrer para salvar todos nós. Então, uma semente morre, né? Ela é enterrada para que nasça uma planta, uma árvore, uma folhagem, uma flor. Enfim, para que a vida se perpetue, para que haja frutos. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Esse é um segredo.
Tu perde a tua vida aqui na terra para ganhar uma vida eterna. Tu abre mão da glória humana, da glória passageira, de tudo que é efêmero, da vaidade humana, para receber a salvação, a graça de Deus, o perdão dos pecados. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Servir e seguir a Jesus significa abrir mão diariamente de nós mesmos e obedecer a palavra de Deus, andar nos passos de Jesus. Quem quiser seguir a Jesus vai ter que se negar, vai ter que abrir mão da sua vida aqui. O que quer dizer isso? Abrir mão da sua vida, colocar tudo na presença de Deus, entregar tudo para Jesus. Tu entrega a tua vida para Jesus para receber a vida eterna. 27. Agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Este versículo é muito forte e vale para cada um de nós. Quando tu tá passando por uma dificuldade, por uma aflição, por uma angústia, por uma dor, um sofrimento, uma perda, um luto, um fracasso, não sei qual é a palavra, mas tu não vai vencer fugindo, tu não vai vencer desistindo. O que está sendo dito aqui? Tu vai pedir, me salva dessa hora, me livra disso. Não, tu vai enfrentar com Jesus. No mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Então o que Jesus está falando? Ele vai pedir para ser livre da cruz? A alma dele está angustiada. Ele sabe que ele vai morrer. Mas ele responde, não. Pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Jesus veio ao mundo, não foi para ser um bom filho, para ser um bom amigo, para ser um bom mestre, para casar, ter filhos, para conhecer muitas cidades de Israel, mesmo fazer curas, milagres, libertações. Não. Ele veio com uma ordem expressa. Tu vai morrer. E vai ser morte de cruz. Tu vai te sacrificar. Tu vai sofrer. Jesus sabia o que envolvia a missão dele. Ele teria que morrer. E não era de faz de conta. Não era um desmaio. Não era morte e morte de cruz. Ele teria que obedecer tudo. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Tudo que ele sofreu. Então a angústia, o sofrimento, tudo isso fazia parte da missão, do ministério, da obra do Senhor Jesus, em favor de cada um de nós. Então ele está dizendo, foi para esse propósito que eu vim, foi para essa hora que eu vim, foi para morrer no lugar deles, foi para derramar o meu sangue em favor de muitos, perdoando os nossos pecados, saudando, quitando as nossas dívidas. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então Deus dizendo para Jesus, eu já te glorifiquei, eu já te honrei todos esses anos e eu ainda vou te glorificar muito mais, porque tu vai ressuscitar e tu vai voltar e vai ter aquela glória que tu tinha comigo, que é o que a palavra diz. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então aqui é muito interessante. Eu tenho também falado para vocês com certa insistência e repetição de que a multidão é diferente dos discípulos. Então o que acontece? O discípulo ouve a voz do mestre. A multidão acha que é um trovão. O discípulo identifica a voz de Deus, a direção de Deus. A multidão acha que é um anjo que falou.
Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Então tá bem claro que não foi trovão, que não foi anjo, foi a voz de Deus. Chegou o momento de este mundo ser julgado. Desculpa, não tá certo. Chegou o momento de este mundo ser julgado. E agora o seu príncipe será expulso. De quem Jesus está falando? O mundo é o sistema caído. O mundo jaz no maligno. O que é jaz? Está morto no maligno, no pecado. O mundo simboliza um sistema caído e deteriorado, que nós não devemos compactuar. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. E fala do príncipe. Quem é o príncipe do mundo? O príncipe desse século, que cegou o entendimento? Satanás. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O que é ser levantado da terra? Em primeiro lugar, morrer na cruz, né? Como a serpente que foi levantada no deserto. Mas também levantado da terra no sentido da ressurreição. Quer dizer, ele não ficou morto, ele não ficou sepultado. Atrairei todos a mim. Tanto que a humanidade, a história foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Então, atrairei todos a mim. Ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer, que era a morte de cruz, que era a pena de morte romana. E daí tu imagina que quando foi profetizado sobre a morte no madeiro, sobre ser levantado, nem existia ainda essa pena de morte, essa sentença de morte. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. Então, há um juízo, há um julgamento. Não tem como tu ignorar isso. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus está condenado. Jesus vai separar o joio do trigo. Vinde, benditos de meu Pai, apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. E ele diz que a gente tem que andar na luz. A gente tem que viver na luz, estar com a luz, ser luz. Porque Jesus falou várias vezes: eu sou a luz do mundo. E ele disse que nós também somos a luz do mundo e o sal da terra. O sal da terra e a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Não foi algo automático, instantâneo, não. Alguns criam, outros não. E aqui tá bem claro, ó, mesmo tendo visto tantos sinais, não creram nele. Assim como hoje. Tu vai pregar, tu vai evangelizar, tu vai dar testemunho, tu vai orar, tu vai dar uma Bíblia, tu vai amar, tu vai ser amigo. Mas as pessoas vão ter sempre o direito, a liberdade, o livre-arbítrio de recusar, de rejeitar, de dizer não, de não crer no Senhor Jesus, de não receber o Senhor Jesus, de não entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados.
Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então aqui, João faz um resumo dramático, crítico, né, da situação. As pessoas criam, mas tinham medo das retaliações. Lembra da semente que caiu entre os espinhos e foi sufocada pelas riquezas, pelas fascinações, pelas preocupações da vida? Pelas perseguições, pelas críticas, pelas opiniões contrárias, os deboches, as zombarias, o desprezo, a indiferença. Tantas reações o mundo tem contra os cristãos, né? Então aqui eles poderiam ser expulsos da sinagoga. E aí tu tem que pensar que a sinagoga era tudo para eles. Era a vida deles, era o social deles, era a família deles, era a história deles. Então, eles até criam em Jesus, mas por causa dos fariseus eles não confessavam, porque eles tinham muito a perder, vamos dizer assim, né? E por isso eles não creram em Jesus. E aí no 43 está muito forte. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a vida terrena, amaram mais a glória humana, o reconhecimento humano, o apoio, a amizade, a família, o status, a posição, a opinião, né, dos outros. Amaram mais a glória humana do que a glória de Deus. Isso nós devemos sempre nos perguntar. Nós queremos agradar a Deus ou agradar as pessoas? 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então, tem que crer no Senhor Jesus. E o que é crer? É confiar, é seguir, é se entregar, é receber o Senhor Jesus no teu coração, entregar a tua vida, é entregar quem tu é para o Senhor Jesus. 45. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, se no 44 tu tem que crer, a partir da tua crença, quer dizer, da tua fé, da tua certeza, convicção de que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, tu vai ver, ó, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Tu vê Deus em Jesus, tu vê Jesus em Deus. Então tu precisa crer em Jesus e tu precisa ver que Jesus é Deus. 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem tem Jesus está na luz, quem não tem Jesus está nas trevas. Por isso que eu falei aquela hora, tem um julgamento, tem um juízo, tem uma separação, tem uma distinção. Ou tu é de Deus, ou tu não é. Ou tu tá no caminho, tu conheceu a verdade e a vida, ou tu tá fora. 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Lembra que ele disse para a mulher adúltera, eu não te condeno? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Mas, mais do que ouvir, nós temos que crer, ter fé. Quem não guarda, já está perdido. O Pai ordenou para Jesus e Jesus obedeceu.
Então nós devemos ouvir e obedecer.